vamos lá. Pessoal, sejam bem-vindos, tá? A gente está numa aula aberta da Farmácia Viva, do projeto Ecologia do Ser, Promoção da Saúde pelas Terapias Naturais. O projeto Ecologia do Ser é um projeto realizado pela ONG Movieco, com apoio aí da Secretaria de Saúde de Barueri, que implementa no sistema de saúde práticas integrativas e complementares. E aí ele dá apoio nesse projeto, que tem duas vertentes: um atendimento social, através de um ambulatório integrativo, baseado em práticas integrativas, e que nesse momento está funcionando online também, e a educação para a saúde, onde tem uma farmácia viva, um canteiro de ervas, plantas medicinais, que são demonstrativas, né? A gente não doa plantas ou não faz medicação delas, mas assim, ela é demonstrativa. E ela é aberta à comunidade para as pessoas irem lá visitar e assim, tem sinalizações assim para dar uma motivação para todo mundo ter uma plantinha em casa. E agora, nesse momento de quarentena, na pandemia, a gente está fazendo essa nova versão online, e aí, assim, então, convidamos o professor Gilson, da uma universidade, que também foi meu professor da Nicinha, lá do Movieco, do Marconi, e assim, com muita honra, porque ele é assim, um excelente professor, e além dele, ciência de uma maneira extremamente simples, acessível para as pessoas. Isso é muito importante, né? Você popularizar a ciência e popularizar essas informações. Então, é muito prazer mesmo o Gilson ser nosso professor convidado, para demonstrando, né, a paixão também da vida dele, que ele fala de plantas, de natureza, assim, com muita empolgação e muita propriedade. Então, seja bem-vindo, professor Gilson, ele vai se apresentar melhor, e vocês todos participantes aqui dessa aula, tá? Vou passar para o professor. Boa tarde, gente. Quem não me conhece, eu sou Gilson Giombelli, trabalho na escola, uma universidade holística. Eu trabalho com terapias naturais, dentre elas eu trabalho com as plantas medicinais. Eu trabalho com acupuntura, com massagem, quiropraxia e medicina tradicional chinesa. São algumas das técnicas que eu utilizo. Plantas medicinais, eu trabalho já há mais de 30 anos com plantas medicinais, eu estudo, dou aulas e a gente ministra cursos na área de plantas medicinais. Bom, eu fui convidado pela Tânia para começar a dar algumas aulas, né, online. Hoje a gente vai começar com aula de plantas que são usadas para a parte respiratória, então do aparelho respiratório. Eu preparei uma apresentaçãozinha e fiquei imaginando que tinha pessoas que nunca tiveram muito contato e muito conhecimento com plantas medicinais, então eu preparei uma primeira aula hoje para a gente aprender a usar algumas ervas e fazer algumas coisas bem práticas nessa época que a gente está de quarentena. Muitas vezes a gente vai pensar sempre em algumas plantas, às vezes até complicado da gente conseguir comprar, conseguir adquirir, e a gente não consegue fazer a utilização. E aí eu preparei algumas coisas que são práticas para vocês também usarem aí para a parte respiratória. Então, se você quiser subir a apresentação, pode subir. A gente vai pedir para vocês manterem o microfone fechado, que aí a gente não vai ficar com interferência no som. Eu vou fazer a apresentação, e aí depois do término da apresentação, a gente vai abrir para vocês, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade para fazer perguntas depois. Share o screen, clica na apresentação, share. Só que a apresentação sumiu daqui, ai. Só um minutinho, professor, estou procurando. Não tem problema não. Sumiu daqui, ó. A Luana está perguntando depois, Tânia, se vai subir para o YouTube a apresentação.
É a nossa intenção. Isso. Share. Opa, abriu a tua tela. É. Tenta clicar 2 vezes aí nela. Estou clicando, vamos lá. Ela fechou por algum motivo, mas a gente já está abrindo. Amplia a tela. Isso. Agora embaixo. Isso. Pronto. Então vamos lá. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o poder das plantas medicinais e aí no aparelho respiratório, né? A gente vai escolher aqui para trabalhar um pouco uma coisa mais importante hoje, né? Que é a questão da parte do aparelho respiratório. E a gente está direcionando aí também pensando exatamente no momento que a gente está passando e na entrada do inverno, né? A gente também tem muitos problemas respiratórios. Pode passar, Tânia. Bom, eu coloquei uma definiçãozinha, né, para vocês do que é fitoterapia, né? A gente tem, o que é fitoterapia, né? Então, fito, né, e fitós do grego, que quer dizer plantas, a palavra terapia, a gente tem vários significados, mas quando a gente pensa em relação ao estudo de plantas medicinais, a gente quer sempre trabalhar com um conceito que vem da palavra terapêutica, né, que é uma parte da medicina, né, que pesquisa e põe em prática os meios adequados para curar as doenças e atenuar as dores, tá? Isso é uma definição de dicionário médico. Pode passar. O que são meios adequados, né? São critérios, né, que a gente, para uma melhor utilização das plantas, né, para evitar a perda dos efeitos ou para evitar efeitos colaterais ou intoxicações. Então, esses que são critérios. A gente vai conhecer alguns. Tânia, se você quiser fechar o microfone todo mundo, você pode até fechar, tá? O exemplo de critérios. A gente tem como e onde cultivar, né, que é extremamente importante. Quando eu falo como, um exemplo é a gente produzir de forma orgânica, sem a utilização de venenos, inseticidas e assim por diante. Onde, né, a gente vai sempre lembrar que as plantas, elas às vezes, elas não se dão bem em determinados tipos de terrenos, né? Ou, por exemplo, a gente tem uma planta de áreas quentes, ela não será produzida em áreas frias e assim por diante. Qual que é o melhor momento de colheita dessa planta? Então, a gente tem momentos que as plantas têm mais princípio ativo, menos princípio ativo. A gente tem formas corretas de secagem das plantas, quando forem plantas secas. Como que a gente armazena, né? O armazenamento aqui é sempre em local, por exemplo, seco, sem umidade, né? Porque as plantas, elas podem mofar. Como e onde guardar, né? Então, geralmente são as plantas secas, elas têm que ser guardadas dentro de um saco de papel, e geralmente de cor parda, que aí se ele tiver qualquer umidade, ele vai manchar esse papel, e por fora um plástico, né, que defende da umidade externa. Então, sempre como e onde guardar é importante. Depois a gente tem na hora de utilização, como é que a gente extrai as substâncias, né, que a gente tem dentro das plantas. Então, um método de extração é importante. Quando a gente vai fazer a utilização de um chá, é diferente a gente tomar uma colher de chá, tomar uma xícara de chá, tomar algumas xícaras durante o dia. Então, a gente tem aí as dosagens, é sempre importante. Depois a gente tem o tempo, né, de quanto tempo a gente pode usar, aí os cuidados, as interações, né, são todos critérios importantes, né. Tânia, você pode até silenciar todo mundo, que aí fica melhor com o microfone. Está todo mundo silenciado. Você pode talvez... Não, Tânia, está tendo interferência, muita interferência. Silencia o... Põe aí, Gilson, você volta. silencia o teu para ver se... Agora melhorou.
Melhorou? Silencia o teu, silencia o teu. Tá. Acho que agora melhorou. Pode passar, Tânia? Por favor. O que é uma planta medicinal, né? Silencia o teu microfone, por favor. Aí não dá, aí não fica interferência. O que é uma planta medicinal, né? É todo vegetal, né, que possui alguma substância com finalidade terapêutica. Aqui a gente está falando é uma definiçãozinha da Organização Mundial da Saúde, né, de planta medicinal. Né? Quando eu falo da Organização Mundial da Saúde, é importante a gente observar que a Organização Mundial da Saúde, ela incentiva o estudo científico das plantas. Como assim, Gilson? Né? As plantas medicinais, elas são um recurso eficiente e um recurso que tem um valor muito baixo em relação aos medicamentos. Então, o que a Organização Mundial da Saúde ela faz? Ela incentiva e pede para os governos, né, patrocinarem estudos científicos nas universidades para a gente ter mais estudo em relação às plantas de uso tradicional. Né? Quando a gente fala de uso tradicional, a gente está falando de plantas que a população usa há muito tempo. Não é o uso popular, e sim o uso tradicional. Por exemplo, o uso dos índios, né, é um uso tradicional. Então, quando a Organização Mundial da Saúde ela pede um incentivo para a pesquisa científica, isso é importante, né, para você confirmar esses usos tradicionais. E, às vezes, muitas plantas que são usadas, elas têm uma toxicidade muito alta. Então, a Organização Mundial da Saúde pede para que haja um desaconselhamento em relação à utilização dessas plantas com toxicidade alta. Ou plantas que também têm efeitos inócuos, quer dizer, plantas que às vezes a gente usa e que não tem efeito algum. Então, sempre incentivar a utilização de plantas que realmente tenham substâncias e que tenham efeito terapêutico. Então, pode passar, Tânia, por favor. Aqui a gente tem como extrair as substâncias, né? Então, se eu tenho as substâncias, lembrar, a substância está dentro de um pacote, dentro de uma célula vegetal. A célula vegetal, ela tem uma estrutura muito parecida com as nossas células, só que tem uma segunda membrana, que é uma membrana de celulose. Então, a gente lembra lá, por exemplo, se a gente come um grão de milho, né, a gente tem uma camada de celulose, aquela película é celulose ao redor do grão de milho. Por isso que o grão de milho vai lá para o vaso sanitário inteirinho, né? Então, se a gente tem uma célula, né, e essa célula tem as substâncias dentro, a gente precisa romper essa célula ou a gente precisa extrair o que está dentro dessa célula. Então, a gente tem que ter sempre um processo de extração, porque não adianta a gente consumir aquela erva, por exemplo, mesmo que seja em pó, porque a gente não vai ter a assimilação, a gente não vai ter a substância disponibilizada. Então, o processo de extração é uma disponibilização dessa substância no líquido extrator. E aí a gente vai fazer a utilização desse líquido e a gente vai produzir algum efeito no nosso corpo. Lembrar sempre que os efeitos, né, que a gente busca no nosso corpo são sempre os efeitos benéficos, né? Então, por exemplo, se a gente pensa aí numa substância, por exemplo, o café, né? Vocês não comem o café, né, o pó do café. Né? Por que vocês não fazem isso? Né? Porque o café está contido dentro de uma célula. Então, a gente faz a extração. Ao passar o pó de café, né, passar pela água quente, essa água quente ela vai extrair, em especial ela vai extrair a parte aromática, que as pessoas gostam bastante do café, né, o cheirinho, o aroma, né, do café, e a gente tem extração, por exemplo, da cafeína, né? Então, se a gente comesse aquele pó, ele não teria o mesmo efeito do que a gente passar pela água, né? Então, a água aqui seria um dos líquidos extratores, é uma forma de extração. Então, a gente tem aí, a primeira forma de extração é a extração aquosa, onde a gente usa água. E mesmo na utilização de água, hoje eu trouxe para vocês, né, algumas formas corretas da extração das substâncias através da água, que é um recurso que a gente tem mais fácil em casa. Mas a gente pode fazer extrações alcoólicas, então aqui a gente vai usar álcool de cereais e derivados. Então, quando vocês veem, por exemplo, uma pessoa colocando uma erva dentro da cachaça, né, a gente está fazendo o quê? Está fazendo uma extração alcoólica. Quando a gente tem, depois, a gente pode ter uma extração oleosa,
A gente pode ter um óleo comestível, igual um azeite, por exemplo, eu posso colocar ervas aromáticas dentro do azeite, né? A gente pode, só para vocês imaginarem, se eu pegasse, por exemplo, eu moesse um pouco de erva doce, né, desse uma secadinha nela no forno quente, desligado, né, ou já o fogão desligado, eu posso secar uma erva doce, posso secar um tomilho, e eu posso pulverizar no liquidificador tanto a erva doce quanto o tomilho. E aí depois eu coloco em quantidades, em colherinhas, né, de café dentro do azeite, né? E aí eu fiz um azeite aromático. E esse azeite, eu estou falando exatamente da erva doce e do tomilho, porque são duas ervas aromáticas, vão aromatizar o azeite, e a gente pode estar utilizando todos os dias para temperar saladas, em especial pessoas que tenham problemas respiratórios. Então eu fiz uma extração através do óleo. Mas eu poderia fazer, por exemplo, o tomilho, ele é muito bom para dores também. Eu posso fazer num óleo de girassol, por exemplo, fazer extração dessas substâncias, eu posso depois coar, né, esse óleo, e posso fazer massagem em regiões doloridas, né, porque o tomilho é muito bom para dores articulares, dores em geral, também ele é ótimo. Então, posso fazer uma extração oleosa, diferentemente de fazer extração aquosa ou alcoólica. Eu posso fazer uma extração melífera, onde eu uso mel e açúcares, né? Aqui eu vou ensinar para vocês depois fazer uma extração com o abacaxi, né, para pulmão. Ele é ótimo, né? Que a gente tem bromelina no abacaxi, a gente pode usar o mel ou o açúcar, né? A gente tem extrações glicólicas, aqui a gente vai usar um produto chamado propileno glicol. O propileno glicol, para quem não conhece, ele é uma base gordurosa. E é muito usado para fazer shampoo, para fazer sabonete e assim por diante. E a gente tem uma extração chamada glicerinada, onde a gente usa a glicerina bidestilada, né, que é feita a extração para fazer a utilização de plantas. Em especial, essa extração é feita para as pessoas, né, que não podem fazer um chá, por exemplo, e elas vão fazer uma extração com glicerina para utilizar, em vez de utilizar o álcool. Pensa numa pessoa, por exemplo, que a pessoa deixou de beber álcool, né, que ela era viciada em álcool, ela não pode tomar qualquer coisa de álcool, porque senão ela pode voltar a beber de novo, né? Então, a gente não faz extrações alcoólicas, a gente faz uma extração com glicerina, por exemplo. Então, são exemplos de extrações que a gente tem, métodos de extração. Quando a gente dá cursos, a gente ensina todos esses métodos, né? A gente pode passar, Tânia, a gente vai conhecer a extração através da água, né? Bom, a extração aquosa, nós temos várias formas de extrair, né? A gente tem a maceração a frio ou a quente, né? Então, quando a gente fala aqui maceração a frio, é quando a gente esmaga uma folha e a gente coloca num copo d'água e a gente vai tomar no dia seguinte, por exemplo. Aqui a maceração a frio, né, quando a gente fala, observar que esse processo chamado maceração não é esmagar a planta, mas é o processo de extração, onde o líquido está em contato com a erva, tá? Isso é maceração, que pode ser água fria ou pode ser água quente. Na água fria, a gente tem duas formas, né? Para partes moles, né, as pessoas já fazem isso com boldo, por exemplo, as pessoas esmagam o boldo, pilam o boldo e colocam dentro de um copo d'água e coloca à noite e toma de manhã cedo. Isso é uma maceração, né? A maceração é um processo de extração. Lembrar, né, que nesse processo, às vezes quando a gente pega partes duras, né, eles vão diferenciar. As partes moles ficam sempre de 6 a 8 horas, as partes duras eles deixam até 12 horas em maceração. As partes duras, elas precisam estar bem picadas e em contato com a água. Só que lembrar que esse método, ele não é tão saudável, porque a gente pode estragar, pode fermentar. Nesses dias mais frios, tudo bem, mas quando for muito quente, né, esses métodos, eles não conservam e eles vão estragar as substâncias, pode até espumar lá, fermentar, né, então a gente acaba perdendo as substâncias. Um método mais eficiente, né, é a infusão. Então, o que é uma infusão? Né? É quando a gente tem um recipiente adequado e a gente vai colocar a erva dentro do recipiente e a gente joga, né, a água fervendo em cima. E sempre lembrar, né, um dos materiais mais adequados, né, é a garrafa térmica. Essa para mim, ó.
Olha lá, ó. Vou só mostrar para vocês aqui, olha. Olha a garrafinha aqui térmica para o chazinho, ó. Então, a gente pega o que a gente faz? A gente coloca a erva, né? Se for partes moles, né? Então, folhas, flores e brotos, né? Coisa macia, a gente coloca dentro da garrafa térmica, a gente vai colocar a água a ferver e a gente vai despejar lentamente em cima. Lentamente por quê, né? A gente vai colocar sempre lentamente a água em cima da erva, porque senão a gente dá um susto na erva. O que é assustar a erva? Na verdade, a gente dá um choque térmico, né? Então, por isso que quando as pessoas não têm muita paciência, não fazem um café gostoso. Por que a máquina faz um café mais gostoso, né? Porque a máquina tem paciência, ela vai jogando a água lentamente em cima do café. Se vocês quiserem, quem não sabe fazer café, tenta fazer o café do jeito que eu falo para vocês. Ele pode ser mais forte, pode ser mais fraco, mas coloquem água mineral para ferver, né? Por que água mineral? Porque a água com cloro, ela tira um pouco o gosto do café. Aí você coloca o café lá no filtro, e aí depois você vai e coloca um fiozinho de água, né? E vocês podem fazer o seguinte, né? Você começa pelo meio e vai passando ao redor desse centro, né? Você vai colocando água lentamente. Um fiozinho, é paciência. Que aí o que acontece? A gente não queima o pó do café. E aí o café vai ficar muito aromático, vai ficar muito mais saboroso, vai ficar muito mais gostoso. Tentem fazer isso depois em casa, quem faz café, para vocês verem como ele fica mais saboroso, né? Porque a gente não dá um choque térmico nesse pó. Então, se a gente joga água fervendo em cima da erva muito rapidamente, sem paciência, a gente acaba extraindo menos substâncias, ele vai ficar menos aromático. Aí, quando a gente terminou, a gente fecha a garrafa térmica e deixa ali 15 minutos. Se forem partes duras, a gente vai picar direitinho a planta, né? Por exemplo, no caso, parte dura. A semente da erva doce é uma parte dura. Então, eu poderia dar uma pilada nessas folhas, eu poderia esmagar um pouco essas folhas, essa semente, desculpa, e aí depois eu coloco dentro da garrafa térmica. Em vez de deixar 15 minutinhos, eu deixo 20 minutos, ou um pouquinho mais. E vai extrair da mesma forma, porque a fervura da erva, na verdade, a temperatura está a 100 graus. Ela vai se manter a 100 graus mais tempo e ela é usada para amolecer a erva. E esse processo de amolecimento faz com que haja uma penetração maior de água dentro das células vegetais e a liberação dessas substâncias. Então, o importante é que a gente use, né, por exemplo, no caso da garrafa térmica em partes duras, a gente use um pouquinho, deixa um pouquinho mais. Ele vai fazer a mesma extração, tá? Então, coloca dentro da garrafa térmica a erva doce, despeja a água fervendo em cima devagar, fecha e deixa 20 minutinhos. Depois do tempo que a gente deixou lá 15, 20 minutos, a gente vai coar aquele chá e a gente vai tomar. Lembrar sempre que o chá ele vai durar em torno até 6 horas. Depois das 6 horas o chá já está estragado. Se forem dias muito quentes, a gente não vai deixar 6 horas porque ele vai estragar rapidamente. Vocês sabem que, por exemplo, o café, quando a gente faz, 15 minutos depois ele já tem um gosto alterado. Ele já teve ele passou por um processo de oxidação em contato com o oxigênio, né, ele começa a se degradar. E aqui é importante, né, para a gente quem é leigo, né, nessa área, lembrar assim, né, a água, por exemplo, H2O, certo? Não é isso? Hidrogênio e oxigênio. A água tem algumas propriedades bem interessantes. Refresca, mata a sede, hidrata, né? Só que lembra, quando a gente respira, no ar, a gente tem oxigênio e a gente tem hidrogênio. O que eu estou querendo dizer para vocês? Se eu tentar respirar para matar a sede, eu não consigo. Porque esse oxigênio e esse hidrogênio, eles não vão matar minha sede, porque eu tive uma alteração da molécula. Então, se eu tenho lá uma molécula de água e eu rompi ela, eu perco as propriedades. A mesma coisa de um chá, a mesma coisa das substâncias que a gente faz extração. Se elas estiverem estragadas, se elas estiverem deterioradas, essas moléculas não vão ter efeito. Então, é importante que a gente faça a extração e a gente faça a utilização desse chá o mais rápido possível. Quer dizer, é legal fazer o chá e tomar em seguida, e não deixar lá muito tempo, né? Vou fazer chá à noite e vou tomar no dia seguinte. Não, no dia seguinte você faz. Toma hoje e amanhã você faz novamente. Toma de manhã, depois faz de novo à tarde, se for fazer o chá. Que aí o chá, ele preserva a sua propriedade. A gente conserva as substâncias.
Depois a gente tem a decocção. Então, a infusão é uma dica para vocês que é muito importante fazer a infusão, tá? Dentro da garrafa térmica, porque a garrafa térmica tem o revestimento interno é vidro, né? O vidro não libera substância. Se você tem uma ferventada em qualquer erva no alumínio, vocês vão ver que o alumínio fica escuro. Ele vai oxidar, então a gente vai liberar substâncias tóxicas para o chá. A decocção é um outro tipo de extração que a gente tem aquosa. Como é que se faz a decocção? Você vai colocar a erva dentro do recipiente adequado, podem ser aquelas panelas ou aquelas panelas de vidro ou de inox, né? A gente coloca a erva dentro dessa panelinha, a gente vai colocar água fria em cima e vai levar para o fogo e vai ferventar. Lembrar sempre que esse método é usado para as partes duras e não podem ser partes aromáticas, porque tudo que tem cheiro, que seja ele gostoso ou desagradável, são óleos essenciais. E os óleos essenciais, eles são voláteis, eles vão embora. E a gente acaba perdendo o princípio ativo. Então, a gente acaba perdendo a substância. Então, a gente vai ferventar durante 3 a 5 minutos, você desliga o fogo e abafa. E aí você deixa um pouquinho ali em maceração. Ele vai macerar, vai extrair as substâncias, depois você coa e toma. Então, esse seria um método para partes duras. A tisana é o pior método de extração que tem. E muitas pessoas fazem esse método, né? Como é que a gente usa esse método, né? A gente vai usar esse método, que é assim, você teria água fervendo, você pega, vocês nunca viram essa cena, né? A pessoa pega um punhado de erva, tá lá com a panela de água fervendo, ela joga em cima a erva, né? Todos aqueles chazinhos de caixinha, o que o pessoal faz? Faz uma tisana, né? O que é uma tisana? Você está com a água fervendo, você joga a erva em cima daquela água fervendo, dá um choque térmico, e aí você perde os princípios ativos, não extrai tanta substância igual de você fazer uma infusão, uma decocção. Se quiserem fazer o teste, podem fazer o teste com a mesma quantidade de água e a mesma quantidade de erva. Vocês vão ver que o sabor é completamente diferente. Então, a tisana é o pior método de extração. A gente evita de fazer esse método. E o extrato aquoso é um outro método de extração, onde a gente vai fazer ou uma infusão ou uma decocção. Só que nesse método chamado extrato aquoso, a gente vai ter muita erva e pouquíssima água. Então, a gente vai fazer, por exemplo, um xarope de agrião, que é muito bom para pulmão. Como é que a gente faz o xarope? A gente vai pegar um maço de agrião, vai picar talos e folhas, e a gente vai colocar dentro da garrafa térmica ou na panela, e vai fazer ou a infusão ou a decocção. E aí a gente vai ter pouquíssima água e muita substância. Então, esse chá a gente não vai tomar. A gente vai usar para fazer um xarope, vai tomar em colheradas. A gente vai poder usar para fazer um shampoo, né? Como assim, justo fazer um shampoo? A gente pode, por exemplo, fazer um xarope, um extrato aquoso de alecrim para lavar o cabelo, para o cabelo ficar mais bonito, para crescer mais. A gente vai colocar um punhadão de alecrim, vai fazer um chá muito forte, e aí depois você vai colocar meio a meio com shampoo. E aí você vai lavar o cabelo. Sempre lembrar que esse extrato aquoso, ele se estraga muito rapidamente, então a gente tem que fazer e utilizar, tá? E sempre fazer alguma diluição, ou colocar lá num shampoo, colocar lá num creme, colocar lá num xarope, mas a gente não pode estar usando para tomar, porque é muita concentração. Pode passar, Tânia, por favor? Aqui a gente tem algumas plantinhas que eu citei para vocês, eu coloquei até o nome científico, depois a Tânia pode mandar para vocês a apresentação, ou se não, se vocês quiserem também, eu mando para vocês. Algumas ervas eu coloquei o nome científico, a gente tem uma porrada de ervas que são para pulmão. Eu escolhi algumas, tá? Que são muito boas. A erva doce, então o nome científico dela é Pimpinella anisium. A gente tem o tomilho, Thymus vulgaris. A gente tem a cidreira de arbusto, que é a Lípia alba. A gente tem a tansagem, ou tanchagem, que é o Plantago major ou Plantago minor. A gente tem a imbaúba, que é a Ceclopia ololeuca. A gente tem, na verdade, 2 espécies, 3, né, de embaúbas. A gente tem a Ceclopia ololeuca, a gente tem a Graziove, né, Ceclopia Graziove, e a gente tem a Paquistáquia, né, são 3 embaúbas. Todas elas são muito boas para a parte pulmonar. A gente tem o abacaxi, né, que é muito bom.
e a gente tem o eucalipto, em especial um eucalipto chamado Eucalyptus globulus, né? Mas a gente tem outras plantas que são boas para a parte pulmonar. Essas aqui são todas plantas que a gente tem fácil acesso. Pode passar, Tânia, eu coloquei para vocês aí a foto das plantas. Olha lá, erva doce, a Pimpinella anisium, pode passar. Aqui a gente tem o tomilho, né, que é o Thymus vulgaris. Você vai dizer assim, Gilson, mas qual o tomilho? A gente tem várias variedades dessa planta. Olha lá, as folhinhas aqui estão bonitinhas, ó, tá vendo? Ó? Passa de novo, Tânia, olha a diferença entre esse e este, ó, tá vendo? Ó? Esse aqui é o tomilho, que eles chamam de tomilho limão. Perceberam a diferença? Olha lá, volta uma apresentação, olha lá, a folha é bem estreitinha, a folha é um pouquinho mais larga. São dois tomilhos, são duas variedades. Então, a gente pode usar qualquer uma das variedades. O tomilho é muito interessante. Teria que estudar em laboratório para ter certeza qual tomilho que tem mais timol, por exemplo. Pode passar. Aqui a gente tem a Lípia alba, né, que é uma cidreira de arbusto, né? Ela tem essa florzinha roxa, uma planta bastante aromática. Ela é muito saborosa e ela é muito digestiva, ela é muito relaxante muscular, ela fortalece o sistema nervoso e ela é muito boa para pulmão. Inclusive, quando a pessoa tem uma pneumonia, por exemplo, a gente pode fazer a utilização da Lípia alba junto com o tratamento médico, ela é fantástica para tratar pulmão. Pode passar. Aqui a gente tem a tansagem, observe que ela dá no meio do gramado, é uma plantinha que é comum, a gente tem na parte central, a gente tem a Plantago major, do lado direito em cima a gente tem o Plantago minor, né? Pode passar. As tansagens. Essa é embaúba, ó, uma delas, né? Observe que ela tem a parte central é vermelha, né? Então essa aqui é a Paquistáquia, pode passar. A gente tem a Oluleuca, né? Olus, ela é branca. Leuca é branca, Olus é toda branca, né? A gente tem a folha toda esbranquiçada. Pode passar. Abacaxi, né? Então, é uma fonte de bromelina, né? Então a gente tem aí, principalmente a parte central do abacaxi, que muita gente não gosta, joga fora, é onde a gente tem mais essa substância chamada bromelina, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre a bromelina, já conto para vocês, pode passar. Aqui a gente tem uma espécie de eucalipto chamado glóbulos. Observem que a folha ela é ovalada e pequena, né? Não é uma folha estreita e longa, né? Essa aqui é uma espécie específica, né, que a gente trata muito a parte respiratória. Todos os eucaliptos, eles são bons para a parte respiratória, mas esse aqui é o campeão de utilização. Se a gente tiver os outros eucaliptos, também a gente pode fazer chá para inalação, a gente pode também fazer o chá para ingerir, que é muito bom para a parte do pulmão. Pode passar. Opa, tem uma página em branco, pode passar. Como é que a gente faz uma inalação, né? Pode voltar uma, por favor. A inalação com vapor quente e os cuidados, né? Então, aqui, quando eu falo inalação de vapor quente, né? Ele é ótimo porque a gente vai fazer uma dilatação das vias respiratórias. A gente vai fazer uma dilatação de células e as substâncias, elas vão ser absorvidas com mais facilidade. E a gente tem também uma outra coisa importante, né? Porque o vapor quente, ele vai amolecer toda a mucosidade. A gente está pensando aqui em pessoas que tenham, por exemplo, muito catarro, que tem uma sinusite, rinite alérgica. Ela é ótima. Cuidados porque a gente pode queimar o rosto, por exemplo, com vapor quente da panela. Então, a gente só tem que tomar muito cuidado para fazer inalação e a gente não se queimar. E aí tem um outro problema. Usar plantas aromáticas como o eucalipto, né? O Eucalyptus globulus, né? Ele é uma planta expectorante, porque ela vai fluidificar a mucosidade. Ele é um antisséptico, ele ajuda a destruir bactérias e vírus e fungos, então ele é importante nessa ação. Ele tem uma ação anti-inflamatória, então a gente pode usar, por exemplo, o eucalipto para as pessoas que têm bronquite asmática, ele é fantástico, porque ele ajuda a tratar a inflamação. Ele é um broncodilatador, ele vai dilatar os canalículos lá que vão para o pulmão, e ao mesmo tempo ele é um imunoestimulante, quer dizer, ele ajuda a aumentar a nossa imunidade. Olha a ação do eucalipto, olha quantos efeitos benéficos que a gente tem. São todos efeitos muito direcionados aqui para a parte respiratória,
Mas quando a gente fala, por exemplo, antisséptico, o eucalipto ele ajuda, inclusive, a destruir bactérias das vias urinárias, quando tiver cistite, por exemplo. Aqui a gente dá uma atenção especial para o eucalipto na parte respiratória, porque quando a gente faz, por exemplo, inalação, o óleo essencial penetra, ele vai entrar pelas vias respiratórias, e logo em seguida, ele vai começar a ser eliminado. Ele vai ser eliminado por onde? A maior parte da eliminação do óleo essencial do eucalipto vem pelas vias respiratórias. Então, se a gente tiver bactérias e vírus, né, que atingem o nosso aparelho respiratório, a gente tem um tratamento dobrado quando a gente faz inalação. Tá? Então, a inalação de eucalipto é fantástica para as vias respiratórias. E a gente teve resultados legais até para as pessoas que tiveram Covid, né? Então, é importante, ele ajuda, inclusive, a baixar a febre, né? Só para imaginar a brincadeira. Então, ele é um antifebrífugo também. Pode passar, Tânia? Xarope, né? Aqui a gente vou ensinar para vocês a fazer uma extração melífera, né? Então, a gente vai acabar extraindo, né, do abacaxi a bromelina, né, que é expectorante e broncodilatadora. A bromelina, ela também é uma dica, né? Estou vendo que tem pessoas que talvez tenham dores corporais, né? Tenham dores articulares, tenham dores crônicas. O abacaxi, se a gente comer um pedacinho todos os dias, ele vai ajudar a diminuir as dores corporais. Porque a bromelina é uma substância importantíssima no nosso intestino, ela vai liberar uma substância chamada encefalina, lá no intestino. Então, a bromelina é extremamente importante para as vias respiratórias, e ela é uma substância também muito importante para a gente fazer utilização para as dores crônicas. Sempre lembrar que a bromelina, ela é termossensível. A gente não pode aquecer o abacaxi. Se você for fazer um churrasquinho de abacaxi, você vai perder o efeito lá para pulmão e vai perder o efeito para as dores, porque a bromelina vai ser destruída, então não pode aquecer. O abacaxi, ele vai ser cortado em cubos, em especial o talo central, que tem mais bromelina, e a gente vai colocar uma camada de abacaxi com um pouquinho de mel. Se eu não tenho mel, eu vou usar açúcar cristal. Eu vou colocar uma camadinha de açúcar em cima do abacaxi, mais um pouco de cubinhos de abacaxi, mais um pouco de açúcar, mais uns cubinhos de abacaxi, mais um pouco de açúcar, e vou intercalando em camadas. E eu vou deixar ali algumas horinhas. Em algumas horas, a gente vai ter bastante xarope. A gente vai colocar esse xarope num pote de vidro e vai colocar a cada 100 ml 20 gotinhas de própolis. E a gente vai colocar na geladeira, ele dura uma semana, 10 dias tranquilamente. E a gente vai tomando em colheradas, de hora em hora, uma colher de sopa de hora em hora. Isso para pulmão é uma coisa fantástica. Pode voltar um pouco a apresentação, Tânia? Mais um pouquinho, isso. Aqui a gente tem, então, o própolis é um conservante, então vai tomar em colheradas, porque você vai tratando aí a parte do pulmão. Tá? Pode tomar durante alguns dias, em pouco tempo você vai ver que o pulmão vai ficar ótimo. Pode passar. Como fazer uma infusão? Então, usar a garrafa térmica, a gente já contou para vocês, né? Uma colher de erva para uma xícara de água fervente, tá? Então, a gente vai deixar a maceração de partes moles 15 minutos, se for partes duras um pouquinho mais, coar e tomar num período máximo de 6 horas. E lembrar aqui que a gente vai tomar como adulto de 3 a 5 xícaras de chá por dia, não pode tomar mais do que isso, porque senão a gente pode ter uma intoxicação. Então, um adulto toma de 3 a 5 xícaras de chá por dia. Se for criança, sempre observar que sejam crianças pequenas, né? Até 1 ano de idade a gente tem que tomar muito cuidado, não é qualquer chá que a criança pode tomar. Depois de 1 ano de idade, vai tomar em colheradas, tá? Até 2 anos. Depois dos 3 anos em diante, vai tomar 1/4 de xícara, 3 ou 4 vezes por dia. Se for já acima de 7, 8 anos, a gente pode dar uma xícara 2 vezes por dia. A gente pode até dividir em 4 vezes as 2 xícaras, né? E depois, acima dos 10 anos, a gente já considera como adulto. Pode passar. Bom, a sugestão aqui de ervas, né, para a gente fazer a infusão. Então, erva doce com tomilho, né? Quem nunca fez, para a parte respiratória, tentem para vocês verem o efeito que essas 2 plantas têm para as partes respiratórias. Lembrar que essas 2 plantas são fantásticas também para a parte de dores, e elas são muito boas como digestivas. Se quiserem fazer um chazinho depois do almoço, por exemplo,
cai muito bem. A erva doce é um uso assim tradicional, milenar, para a parte digestória. Então, ela é muito boa para a parte de digestão, ela é muito boa para a parte de gases, então ela tem aí uma ação especial na parte do aparelho digestório. Pode passar. Aí a autorização, se vocês quiserem reproduzir, podem estar usando as fotos, são fotos minhas, né? Podem passar. A bibliografia de onde eu tirei. Pode passar. Aí a bibliografia. E aí a gente abre para vocês, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade para fazer perguntas. Pode fechar. Stop share, isso. Professor, Oi. meu irmão teve câncer no pulmão. E ele teve que tirar um pedaço do pulmão. Uhum. Ele parece que agora está juntando água no pulmão, ele está com muita tosse. Ele pode tomar esse xarope de abacaxi? Pode. Do abacaxi pode. E lembrar que assim, eu daria para ele também tomilho, porque o tomilho reforça o organismo. E provavelmente ele tem uma fraqueza cardíaca. E o tomilho vai ser bom para reforçar, inclusive, o coração. Então, observar se não vai aumentar a pressão. Lembrar que o tomilho não pode ser tomado à noite, né? Porque senão a gente perde o sono. Então, dá de preferência sempre de manhã, meio-dia e meio da tarde, tá? O tomilho. Que aí ele vai reforçar o pulmão, ele vai ajudar a trabalhar essa coisa da fraqueza que ele tem lá no pulmão e na fraqueza cardíaca também. Tá? Provavelmente vai ajudar muito. Qualquer coisa, a senhora, depois tem meu contato, a senhora pode me perguntar. Isso, professor. Ele é safenado e Isso, tem anemia profunda. Uhum. Então, tem que tomar anemia, a senhora fala para ele cozinhar feijão com um pedaço de fígado dentro, pode até jogar o fígado fora depois, e sempre comer o feijão todos os dias com um copo de suco de limão, um copo de suco de laranja, chupar uma laranja, que vai ajudar a repor todo o ferro que ele perdeu. Aqui, o feijão tem muito ferro e o fígado tem muito ferro. E sempre uma vitamina C junto, então ou limão ou laranja, tá? Na mesma refeição. Obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta? Professor? Oi, pode perguntar. Eu tenho asma, só que eu não estou em crise nem nada. O que o senhor sugeria para eu fazer desse xarope? Ou seria mesmo do agrião melhor que tudo, ou esse do abacaxi? Você pode fazer do abacaxi, se estiver na crise, pode usar muito. Você pode usar duas coisas que você pode fazer fáceis. Você pode usar o chá da erva doce do tomilho, que vai ser ótimo, mesmo fora da crise. E você pode buscar a embaúba. A embaúba é fantástica para você usar para crises de asma. É claro que assim, quando a pessoa está na crise mesmo, tem que correr para o médico, porque senão a asma pode matar. Quando dá broncoespasmo, né, é um risco alto de morrer, né? Mas na crise, se você está medicado, você pode estar utilizando bastante a embaúba. Lembrar que a embaúba, ela é ótima, né, para você fazer a utilização, o pessoal até perguntou aqui no chat, né, se ela baixa a pressão. É um dos melhores medicamentos que tem para baixar a pressão. Até para Mara, né, que tem o irmão que tem lá problemas cardíacos, né, se for hipertenso, a embaúba é fantástica. E ela, além de baixar a pressão, ela fortalece o coração. Então, ela é muito boa como diurética, ela é muito boa para a parte pulmonar também, tá? Oi. O óleo do Eucalyptus globulus, eu posso usar para fazer? Pode. Claro. Como você tem asma, sempre começar com doses pequenas, nunca muito, tá? Você não vai colocar 4, 5 gotas na tua mão, você vai colocar uma gotinha e você começa a respirar um pouco mais longe. E inspira, e nunca inspirar diretamente muito, muito rápido, com grandes quantidades. Pequenas quantidades acostumando o corpo, que aí você não vai ter colabamento dos alvéolos, tá? Você não vai ter crise, né? Ao contrário, vai te ajudar. Ajuda muito. Só que aí você pode usar sempre uma gotinha. Espalha e vai cheirando um pouquinho mais perto, né? Vai cheirando, vai inalando. Né? Deixa eu só ver que eu tenho por aqui, eu acho que tá lá. Tá, o eucalipto, você pega para mim? Mesmo. Por favor. Eu posso pingar na mão. Posso pingar Pode. Na mão. Não precisa Isso. pôr na inalação, não. Deixa eu ver. Eu tenho aqui, ó. Vou já te mostrar. Esse aqui é o eucalipto, ó. Lá do Panisa. Então, você vai colocar na mão, né?
Vamos lá. 1, 2, 3 gotinhas. Gilson, você é doido. Olha lá o que eu faço, ó. Eu não tenho alergia, ó. Ele bate no olho, arde um pouquinho. Olha lá. Eu posso fazer cheirar um pouquinho, ó. Mas eu posso, como eu sei que não tenho problema, ó. Olha lá. O que você vai fazer? Em vez de fazer isso, eu já estou sentindo frescor até no pulmão. Então, você pode fazer o quê? Você faz isso aqui, ó. Tá. Inala devagar, lentamente, né? Você pode, inclusive, ó. Inspira, mantém o ar, solta, inspira novamente. Que aí você vai ter uma penetração de pequena quantidade aos poucos. E aí você não vai ter crise, ao contrário, vai te ajudar muito. Tanto para quem tem sinusite, rinite alérgica, é fantástico o óleo essencial de eucalipto. Tá, muito obrigada, viu? Imagina, até quem tiver, por exemplo, óleo essencial de eucalipto ou de tomilho, que nem você pode até adquirir o óleo essencial de tomilho. Olha lá, WNF, né, que eu tenho aqui, ó, de tomilho. O tomilho você pode fazer o quê? Você pode fazer uma composição do óleo essencial do eucalipto e do tomilho. Lembrar que o eucalipto geralmente não dá alergia. O tomilho é altamente irritante de pele, tá? Você tem que fazer o quê? Você vai colocar umas 10 gotinhas, 15 em 100 ml de óleo de girassol. Você pode colocar umas 10, 15 gotinhas de eucalipto naquele óleo de girassol. Você fez a composição, e você todo dia à noite, você passa no teu peito e nas tuas costas, que aí você vai tratar o pulmão, tá? Se você, por acaso, perdeu o sono, né? Lembra que é do tomilho, então você faça sempre de manhã. Que o tomilho é assim, ele vai te dar disposição. Então você pode afetar teu sono, se você tiver um sono muito sensível, ele pode afetar o sono, então você usa mais de manhã, se for o caso. Ou você pode até fazer, por exemplo, um óleozinho só de eucalipto, você passa só à noite, e de tomilho com alecrim para você passar de manhã, que aí você pode passar, você vai te dar disposição, você vai viver bem o dia tranquilo. Tá bom, muito obrigada, viu? Imagina. Me conta, alguma outra pergunta, gente? Andréia, quer dizer que hoje você conseguiu participar da palestra, olha que legal. Professor, voltei novamente. Viu, professor? Obrigada. Primeira vez que eu consigo participar. Bom, fala, Mara. Meu irmão, além dele ser cardíaco, é o terceiro câncer que ele teve no fígado, teve na próstata, ele tem cirrose. Ele pode fazer esse xarope? Pode tomar? Pode. Essas ervas aqui não vão comprometer o fígado dele, tá? É só não abusar na dosagem. Tá bom, professor. Obrigada. Eu queria saber se está gravando, se a gente pode ver em algum lugar. Depois a Tânia fala para vocês onde ela vai colocar essas gravações. Ah, tá bom. Está sendo gravado, sim. Quem quiser me mandar, né? A Tânia também tem minha apresentação, ela pode passar tranquilamente. Se vocês quiserem anotar meu telefone é 9, que é daqui de São Paulo, né? 9101 9237. 9101 9237. Ficou no privado aqui. 9101? Isso. 01 9237. 9237. Coloquei no chat para vocês. Mais alguma pergunta? Professor, tem uma pergunta aqui. Quanto de própolis no xarope? Cada 100 ml, você pode colocar 20 gotinhas de própolis, que aí ele vai ser como um conservante. Tem uma outra sobre quanto tempo ficar em inalação com óleo essencial. Se a pessoa tiver um COVID, por exemplo, ela pode inalar de hora em hora, uma gotinha duas, de hora em hora. Tiver febre, tiver problemas respiratórios, de hora em hora.
E pode fazer inalação lá com a panela de água quente também, né? A panela de água quente é assim, você pega uma panela, você coloca mais ou menos 1 litro de água fervente, você vai pingar uma gotinha de óleo essencial de eucalipto, quem não tem óleo essencial pode ser as folhas de eucalipto, coloca um banquinho na frente da tua cadeira, cobre a cabeça e a cadeira com lençol, destampa devagar, porque assim, se você destampar muito rápido, queima o rosto. Então, você abre só uma frestinha, aquele vapor vai saindo, você vai inalando. E aí, por isso que é uma inalação que tem que tomar cuidado. Ieda, pergunta aí, Ieda, abre o microfone. Você está com o microfone fechado, Ieda. Abre o microfone. Você aprendeu aí como que abre o microfone? Isso, agora sim. Eu tenho tomilho plantado em casa. Eu queria saber se esse aqui que você disse. Eu não estou vendo, mas vocês podem me mandar uma foto depois. Tá ok. Mas deve ser, eu acho que sim que é. É meio rasteiro. Sim, o tomilho não cresce muito, é pequeno. Tem duas perguntas aqui. Uma, se água quente, óleo essencial é equivalente a fazer um chá com ervas, deve ser. Sim, porque o óleo essencial é volátil e você vai inalar o vapor e o óleo essencial do eucalipto, em especial, quando a gente inala, ele vai cair na corrente sanguínea muito rapidamente. E aqui também tem uma outra pergunta, para quem é fumante, qual chá ou inalação o senhor indicaria? Bom, o melhor chá é parar de fumar. E o segundo chá é erva doce e tomilho, tá? Para tratar o pulmão. Mas aí urgente parar de fumar, né? Porque fumar é destruir o pulmão. Né, Paulinho? Fazer uma pergunta? Pode perguntar. É a Dani. Eu tenho rinite alérgica e qualquer cheiro, qualquer lugar que eu tiver, eu passo mal. Eu chego a espirrar assim, fecha a garganta, meus olhos lagrimejam. O que seria bom para mim? Tenta o eucalipto, né, em pequenas quantidades, né? Se você não conseguir melhorar, eu tenho rinite também. E eu uso muito a erva baleeira. É difícil achar? Erva baleeira. Chama Cordia verbenácea. Você consegue comprar lá no Panisa, né? O Panisa tem a tintura. Você pode fazer uso 2, 3 meses direto. Que você vai ver que você quase não terá mais crises. Tá? Ela não é forte? Oi? O cheiro dela não é forte? A tintura, não. Porque se chegar perto de alguma coisa, eu passo mal, literalmente. Então, você vai tomar a tintura. Ah, tá. Obrigada. O Citiodora também serve, tá, gente? Só tem aquele cheiro de desinfetante. Olá, boa tarde. Boa tarde. Gilson, eu tenho uma pergunta exatamente sobre a tintura, né? Você falou bastante das ervas in natura, dos óleos essenciais. As tinturas têm as mesmas propriedades? Tem uma diferença? Se você fizer, se a extração for feita de forma adequada de um chá ou uma tintura, a diferença é que o chá você toma em xícara e a tintura você toma em gotas, mas funciona da mesma forma. Ok, obrigada. Eu tirei a foto, agora eu não sei se vai chegar aí. Tá bom. Vamos lá, eucalipto, a Yara está perguntando, eucalipto Citiodora, entre ela e a bétula, né? A bétula é uma planta que eu não conheço muito, tá? Eu usaria eucalipto. E aqui tem uma pergunta sobre prevenção. O que podemos fazer para proteger o aparelho respiratório? A gente pode usar sempre a coisa que a gente falou aí para vocês. Ô, Tânia, fecha todos os microfones, por favor, que está tendo eco. Pode mutar aí. Quando a gente pensa na prevenção, né, pode fechar o teu, Tânia, que eu acho que é o teu que está dando reflexo. Está dando eco. Quando a gente pensa na prevenção, a gente pensa sempre na questão da respiração. Aqui a gente tem duas coisas importantes. A primeira, né, quando a gente está muito exposto a
a poluição, a gente cria muitos problemas respiratórios. Eu sei que todo mundo está submetido, não tem muito jeito, né? Não tem escapatória. A segunda questão importante, né, o fumo, por exemplo, a gente estava falando, que prejudica muito a parte respiratória. A terceira, né, quando a gente pensa em fazer atividade física, é extremamente importante para a gente ter também o aparelho respiratório trabalhado, a gente ter aqueles exercícios mais aeróbicos, né, caminhadas mais intensas, elas ajudam muito na parte respiratória. Depois, a gente pode fazer utilização de coisas que ajudem o aparelho respiratório. O pulmão pode ser melhorado muito com erva doce, com tomilho, você pode fazer chazinho, um chazinho, uma xícara todos os dias, você pode alternando tomilho, erva doce, você pode pensar no abacaxi, né, fazer o xarope de vez em quando, né, são formas de a gente manter o nosso pulmão sempre legal. Entre a WNF e o Panisa, né, quais empresas de confiança de compra de produtos, né? Eu gosto muito do Panisa, a WNF são de óleos essenciais. O Panisa trabalha tanto com ervas, com tinturas, quanto com óleos essenciais. Própria marca, ele tem a própria WNF, tem uma outra que eu gosto muito de óleo essencial, que é a fitoterápica, tá? A fitoterápica também, óleos são bons, né? A gente tem várias marcas de óleos, né? Mais alguma pergunta? Pode abrir o microfone. Não, tem duas questões aqui. Pode perguntar primeiro, depois eu falo. Quem é diabético no xarope, o que pode usar no lugar do açúcar e do mel? A gente pode fazer a utilização do próprio abacaxi, né? O próprio abacaxi você tem lá o mesmo efeito. Então, você pode fazer um suco, né, de abacaxi, você pode estar ingerindo sem açúcar, sem nada, que mesmo assim ele ajuda. Kelly, pode perguntar, Kelly. Eu acho que você ia abrir o microfone e perguntar. Eu ia perguntar da Lipialba, se usa tudo ou se tem parte mesmo? São as folhas, são as folhas e flores. Folhas e flores da Lipialba. Água morna com limão e própolis, em jejum de manhã, né? É bom, só que assim, tomar cuidado com o limão em jejum, porque ele pode prejudicar o estômago. Quem tem um pouco de acidose, né? Pessoas que têm gastrite, pode prejudicar o estômago, só isso. Tânia? Você tem questões aí? Então, tem sim, uma que saiu bastante, algumas pessoas, tem duas questões que as pessoas estão colocando aqui. Uma é, aonde elas poderiam se aprofundar um curso de fitoterapia com você, né, porque aqui é bem... E a outra é sobre a disponibilização do arquivo. Então, se você quiser responder primeiro... O arquivo é assim, se vocês quiserem, é só me mandar um WhatsApp mesmo, que eu mando para vocês a apresentação. Depois tem, a Tânia também tem a apresentação, ela pode disponibilizar, não tem problema nenhum. E depois tem vocês vão encontrar muita coisa de fitoterapia num canal da escola chamado Humani Terapia, no YouTube. Humani, com I, Humani Terapia. Não é humano, tá? É Humani, com I no final, tá? Humani Terapia. Tudo junto no YouTube. Tem uma página, se vocês quiserem, no Facebook, que é minha, chama Estudo de Plantas Medicinais. Tem bastante coisa. Quem gosta do Instagram, no Instagram vocês vão encontrar duas páginas, plantas, _medicinais, tem bastante postagens, e tem a minha própria página, tá? Que é Gilson Giombelli. Vocês vão encontrar bastante material. E se quiserem depois, a gente tem sexta-feira, por exemplo, a gente vai começar um curso de plantas medicinais para o sistema nervoso e para o sistema imunológico, para a imunidade. Aí vocês podem entrar em contato que eu mando as informações.
Mais alguma questão? Professor, só tira mais uma dúvida sobre o xarope de abacaxi. Sim. Quanto tempo que eu tenho que deixar ele esperando? Faço as camadas, por quanto Você tempo? pode deixar umas 3, 4 horas. Se você fizer à noite, de manhã já está pronto. Tá, Só aí não eu vale, junto... só não vale espremer, tá? Tá, eu junto isso que formou, né? E aí eu Uhum. acrescento as gotas de própolis. Isso, coloca num pote de vidro, coloca na geladeira e vai tomando. Tá. É muito perfeito. simples. Tá, Se você quiser também, Ana, um outro xarope de emergência, né, que não está aí, mas se vocês quiserem, rala a cebola, coloca uma camadinha de cebola, um pouco de açúcar, uma camadinha de cebola, uma camadinha de açúcar. Também vai produzir um caldo, você vai tomando aquilo encolherado, isso também é de emergência, para pulmão. Tá, de cebola então, tá bom. Isso, e pode colocar num pote de vidro, não fica tão forte, você pode tomar encolheradas. Perfeito, obrigada. Põe o própolis também ou não? Oi? Põe o própolis com a cebola também ou não? Pode colocar o própolis, que é um conservante. Tá bom, obrigada. Teca, sim, a gente vai dar um curso, o curso lá para problemas articulares, eu vou dar, provavelmente semana que vem a gente vai decidir a data que a gente vai dar o curso, né? Foi um curso que eu dei para ajudar a escola, com valor inclusive acessível, né, para articulações, direcionado para articulações. Legal. Bom, se não tem mais perguntas... Eu queria perguntar uma coisa. Eu sou leiga no assunto, não entendo nada. O curso é muito difícil para mim, esse curso. A senhora aprendeu alguma coisa hoje? Valeu? Acrescentou alguma coisa? Eu faço chá errado, faço coisa errado, essas coisas, do garrafa térmica, coisas práticas. Mas, assim, eu não decorei tudo que você falou, não. Mas aprendeu alguma coisa, não aprendeu? Aprendi, mas se eu curso técnico para farmacêutico, sei lá... Não, na verdade a gente fala sempre a nossa linguagem, né? Eu procuro ter uma linguagem mais acessível possível, né? E quando a senhora, por exemplo, se a senhora não entendeu alguma coisa, só abrir o microfone e perguntar que a gente responde, né? A gente explica mais ainda, né? A gente já vai explicando de uma outra forma, né? Minha cabeça devagar, porque eu tenho 68 anos. Então, eu não consigo acompanhar assim rápido. Paulinho, quantos anos você tem mesmo, Paulinho? Paulinho não tem cabeça devagar, né? Não tem jeito, né? Na verdade, sim, é um exercício. Eu faço 69. Tá vendo? Ó? Paulinho dá aula também, ó, no curso, né? Então, a gente... Na verdade, assim, a cabeça a gente tem que fazer, a gente tem que estimular. Quanto mais a senhora estimula, mais aprende. Não tem problema, não. Não vai na conversa. O cérebro tem que se virar para memorizar. Aproveita, assim, a leitura, né? A gente faz leitura, a gente faz curso, né? Sempre ajuda muito a cabeça a melhorar, né? Isso é importante. Tá bom. O guaco, né? Quem falou do guaco, o guaco é muito bom para a parte de pulmão e você pode estar utilizando tranquilamente. Só lembrar que o guaco não pode ser aquecido, porque senão a cumarina, que é o princípio ativo que vai fazer um efeito lá broncodilatador, expectorante, ele vai embora. Então tem que ser feito um xarope a frio. Eu posso explicar amanhã, né, cara? Pode, xarope a frio. Isso. Professor, vai ter algum curso de plantas medicinais para o aparelho respiratório? Algum curso específico igual esse? Porque esse de sexta-feira eu já vou começar a fazer. A gente estava, na verdade, assim, a gente teve muita gente que pediu, né, para a parte do sistema nervoso e imuno, né? Depois a gente vai organizar. Tá bom, obrigada. Imagina, é só seguir a gente que a gente vai passando para vocês as informações. E se alguém quiser entrar, eu tenho alguns grupos de plantas medicinais, se quiserem aprender, lá no próprio WhatsApp, é só me mandar que eu mando o convite, vocês podem entrar, vocês podem participar dos grupos, tá? Tem de óleo essencial, tem de planta medicinal, fiquem à vontade. Vai ter curso de óleo essencial? Sim, terá, com certeza. Tá bom, obrigada. Imagina. Tânia, fica a teu critério. Podemos finalizar, né? Agradecer aí imensamente o professor
porque assim é muito legal ter essa fonte, essa base científica que a gente precisa tanto hoje no Brasil, né? Mas isso de uma maneira simplificada, extremamente acessível, a aula científica do Gilson, isso é muito importante, né? E amanhã a gente continua com uma segunda aula sobre as plantas, o poder das plantas medicinais para o sistema respiratório, lembrando que isso faz parte do projeto Ecologia do Ser, né, da ONG Movieco, Movimento Ecológico, que é uma ONG que está em Barueri há 20 anos e trabalha com educação ambiental, educação para a saúde, atendimento social e gestão aí ambiental. E também citar que tem o apoio da Prefeitura de Barueri, através da Secretaria de Saúde, aí numa até ousadia, né, em implementar terapias naturais aí em parceria com uma ONG e fazer esse atendimento social, mas lembrando, claro, que isso está embasado na política de práticas integrativas e complementares do governo federal e que está implementada desde do início lá de 2006, e é uma orientação da Organização Mundial de Saúde. Nós temos na lei 29 práticas integrativas, das quais a fitoterapia é uma das primeiras, né? Então, é uma que a gente gosta bastante, trabalha bastante com ela, tá? Gratidão, assim, pela paciência de vocês, né? Aqui, da gente, aqui do Movieco, né? O Gilson já tem mais experiência, mas a gente também está assim, mudando, né? O projeto que a gente fazia um atendimento num espaço, num lugar, a gente fazia através de vivência integrativa, recebia as pessoas diariamente. Agora a gente está mudando para esse formato, mas tudo bem, vamos nos adaptando. Gratidão a todos, namastê.